Baixa a cabeça e fecha os olhos mais um instante, rapidinho. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra. Não nessa reunião, Senhor, mas nos nossos corações. Conduza nesse instante cada mente aqui cativa a Ti. Que possamos, Senhor, receber, Pai, direto de Ti. Torna nosso coração sensível à Tua voz. Tenha misericórdia de mim, que cada palavra lançada aqui venha direto do Teu coração. Que haja cura, libertação, transformação, conversão, mas não permita que eles saiam daqui da mesma forma que entraram. Que a palavra lançada venha encontrar um solo fértil no coração dos seus filhos, e assim como uma semente num solo fértil, que ela frutifique a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário a Deus, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, igreja, vocês sabem que a gente está fazendo uma sériezinha aí bem curta em Apocalipse, mas essa semana não, já desde o mês passado eu fui convidado a pregar numa igreja esse domingo, né, que geralmente eu prego lá no Café do Atirador, né, mas excepcionalmente a gente fez um culto, uma igreja que passou por uma dificuldade, está atravessando um problema parecido com o que a nossa igreja atravessou, né? Enfim, só que assim, eu vou ser bem sincero, eu não me aprofundei na dificuldade deles, e Deus não deixou que isso acontecesse até que houvesse o culto hoje, né? Lá. Eu e o pastor de lá, o atual presidente dessa igreja, a gente tentou marcar um café várias vezes durante todas as semanas e nunca dava certo. Quando não dava para mim, não dava para ele, não dava para outro, aí não acertava. E Deus, eu vi que foi a mão de Deus para que eu não ouvisse o que aconteceu e não ser contaminado na palavra. E aí Deus me deu, eu só falava restauração, restauração, e quando Deus me deu a palavra, Ele falou, é para eles, mas é para vocês também. Então assim, hoje eu vou dar uma pausa nessa série e vou ministrar aquilo que Deus ele falou no meu coração. Foi a palavra que eu levei de manhã lá na igreja, foi uma bênção, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção aqui também. E o tema da mensagem é o Deus da restauração. Amém, igreja? Amém. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Joel 2, 25. Quem for achando, dá um oi da glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, né, pega a carona ali na telinha. E se você... NVI. E se você, né, não estiver achando aí, abre em qualquer lugar da tua Bíblia, faz aquela cara de que já achou, mas fala assim, meu Deus! Meu Deus! Joel, tem na Bíblia isso? Fala aí. Tem, né? É difícil, né? Olha no índice, pô. É bom aquela Bíblia antiga que tinha a marcação do ladinho, né? Que tinha como é que é o nome? A abreviação, né, do nome do livro. A minha tem. Tem? E mesmo assim não acha. Tá bom, mas faz parte, é assim mesmo. Eu no início, quando cheguei, eu tinha vergonha, todo mundo abria rapidão e eu ficava lá no índice, eu ia no índice. Antes do pastor falar qual era o livro, eu já estava com o índice aberto. Quando ele falava, eu olhava no índice e pof! Eu fingia que sabia tudo, né? Mas aí uma hora tu vai embora, velho. Achou? Claro que não. Então faz cara de que achou, faz cara de que achou. Pelo menos é sincero, né, cara? Glória a Deus. Mas é assim mesmo, Deus gosta desse, ó. Vamos lá. E diz assim: vou compensá-los pelos anos de pragas que os gafanhotos devoraram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Amém? Amém. A palavra aqui usada como compensá-los, ela deriva de restaurar, restauração, e a palavra aqui no hebraico, ela está ligada ao verbo shalom, que significa muito mais do que simplesmente devolver aquilo que foi perdido, né? Roubaram o meu carro, a polícia recuperou e me devolveu o meu carro.
Não, ela não significa isso. Ela traz a ideia de tornar completo, reparar, trazer de volta a plenitude original e até completar, compensar com abundância. Ou seja, te devolve aquilo que perdeu e ainda devolve uma medida em compensação, amém? Esse é o sentido desse verbo no hebraico. Então, em outras palavras, quando Deus fala em restaurar, em compensar, Ele não está apenas falando em devolver aquilo que o inimigo roubou, mas Ele está falando aqui em transformar a perda em fertilidade, a ruína em testemunho e a dor em autoridade espiritual. Porque toda vez que a gente passa por uma perda, por um deserto, por algo, não é para a gente ser sacrificado, não é para acabar com a gente, mas é para que isso tudo transforme em glória para Deus, para que a gente ganhe autoridade naquela área, para que as coisas aconteçam. E o livro de Joel, ele é um dos retratos mais marcantes dessa promessa. Israel, ele havia sido devastado por uma praga de gafanhotos, algo que era terrivelmente simbólico no contexto bíblico, né? Ser devastado por uma praga de gafanhotos. No Antigo Oriente, os gafanhotos eles eram vistos como uma força imparável de destruição, porque em poucas horas eles arrasavam plantações inteiras, levando famílias à fome, minando a economia e até afetando o culto, já que não haveria colheita para as ofertas de sacrifícios no templo. Então ele mexia com toda uma situação. Quando os gafanhotos eles vinham, eles destruíam realmente toda plenitude daquela sociedade, tanto econômica quanto espiritual. A cena era de ruína total, não apenas material, mas espiritual também. E é nesse cenário que a voz profética de Joel ecoa com esperança, falando: vou compensá-los pelos anos de pragas que os gafanhotos devoraram. Em meio ao caos, Deus ele levanta não apenas um juiz, ele se levanta como um restaurador. Ele declara que o fim não é marcado pela destruição, mas pela intervenção dele, redentora. Então, meu irmão, se ainda não melhorou é porque não chegou no final, né? A Bíblia fala que o final é melhor do que o começo. Então a gente só tem que entender o panorama, o propósito, o momento que a gente está vivendo. Agora, da mesma forma, muitos de nós enfrentamos períodos em que os gafanhotos eles parecem devastar a nossa vida. São problemas financeiros, crises familiares, quedas espirituais ou sonhos frustrados. Muitas coisas acontecem, mas a promessa ela continua viva. Deus ele é especialista em transformar perdas em plataformas de milagres. Às vezes quando a gente acha assim, caraca, não tem mais jeito, é um ambiente perfeito para Deus fazer um milagre. É quando você acha que é impossível, ali é o ambiente perfeito para Deus fazer o milagre dele. É necessário que aconteça esse tipo de coisa para que o milagre seja palpável. Amém? O diabo muitas vezes ele tenta colocar um ponto final na sua história, mas Deus ele sempre vai escrever a última palavra, e quando ele restaura, o recomeço é sempre maior do que a perda. Você está entendendo? Amém? Amém. No versículo 12 e 13 do capítulo 2 de Joel fala assim: agora porém declarem isso ao Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as roupas, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. O povo de Israel ele só iria experimentar a restauração quando ele se voltasse de todo o coração para Deus. A praga de gafanhotos, ela não era apenas um desastre natural, mas ela também era um juízo de Deus que expôs a frieza espiritual do povo. Isso tudo que aconteceu aqui só expôs o coração daquele povo, expôs a frieza espiritual que eles estavam passando. Eles estavam acostumados com rituais externos, jejum, sacrifício, rasgar as vestes. Só que Deus ele deixa claro através de Joel que o que ele busca não é uma religiosidade aparente, mas um coração genuinamente quebrantado diante dele. Muitas vezes a gente vem, serve, cumpre um ritual, faz as coisas para Deus, mas é tudo no automático, é tudo no ritualismo. Quando Deus ele quer o nosso coração, porque não adianta você fazer para Deus se você não fizer com Deus. Eu vivo falando isso aqui já há anos. O que Ele espera de você é o teu coração e não o teu trabalho. Que não adianta você trabalhar para Deus se o teu coração não estiver nele. Ele não precisa de um escravo, ele não precisa de um CLT.
assinar a tua carteira. Ele quer o teu coração, e quando o nosso coração é dele, a gente entrega o nosso melhor em todas as áreas da nossa vida. O termo hebraico aqui, shuv, que significa retornar, dar meia volta, converter-se, e esse é o convite para um arrependimento que não se limita à palavra, aos gestos externos, mas que envolve uma decisão de vida, uma mudança de rota. A restauração, ela sempre começa aqui, quando o coração decide voltar a Deus de forma real e sincera. Como é que está o nosso coração? Já tem algum tempo que eu falo, né, cara? Cadê as igrejas que confessam o pecado? Eu vou te ser bem sincero, 90%, 98% dos gabinetes que eu já fiz não era para confissão de pecado, era para ajudar no conselho para a resolução de um problema. Quando a gente começa a confessar pecado e entender, a gente entende que a gente está rasgando nosso coração, que o que importa mais não é o que os outros vão pensar, e sim como a gente está com Deus. A gente não está rasgando a veste. Quando a gente tenta maquiar aquilo que a gente está vivendo, a gente está rasgando só as vestes. É algo físico, para demonstrar algo que não está dentro do nosso coração. E Deus, Ele quer o nosso coração por completo. Historicamente, rasgar as roupas era um gesto cultural, né, em Israel, para expressar arrependimento. Só que Deus, Ele deixa claro que não basta um sinal externo se o coração ele permanece fechado. E por isso Ele diz: rasguem o coração e não as roupas. E assim como Israel, muitas vezes as nossas perdas, elas não são apenas materiais, elas são espirituais. Perdas de sonhos, ministérios interrompidos, famílias em crise, relacionamentos completamente quebrados. E o que Deus está dizendo é: se você rasgar o coração diante de mim, eu rasgarei os céus sobre você. A restauração, ela não começa quando as circunstâncias mudam, mas quando o coração ele se rende ao Pai. Versículo 18 ao 21, Joel fala o seguinte: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Depois da praga de gafanhotos, Israel se via diante de uma terra seca, improdutiva, sem esperança. A economia havia desmoronado, a alimentação estava escassa e até a adoração do templo tinha afetado. Afinal, não havia colheitas para ofertar no templo. Era um cenário de vergonha nacional. Só que Joel, ele surge como porta-voz de Deus, declarando que o mesmo solo arrasado, ele se tornaria fértil novamente. Não era que ele ia pegar e mudar o povo de terra. Aquele mesmo solo que foi destruído, ele se tornaria fértil. Onde havia cinzas, brotaria vida. Onde havia choro, floresceria alegria. Era isso que Joel estava falando. Deus, ele faz promessas de restauração. Onde havia seca, Deus, ele prometeu chuva temporã e serôdia. A chuva temporã era de outono, essencial para a germinação, e a serôdia era de primavera, responsável pela colheita. Ou seja, Deus, ele estava dizendo: eu vou sustentar o começo, mas eu também vou sustentar o fim da sua caminhada. É o início e o fim, o alfa e o ômega. É o Deus que começa, é o Deus que termina. Onde havia vergonha, ele prometeu honra. Onde havia praga, ele prometeu abundância. O Deus da restauração, ele não troca o campo, ele transforma o mesmo chão destruído no lugar da sua colheita. É muito fácil a gente chegar aí, tacar no fogo na minha terra, vou embora, vou arrumar outra terra. Mas Deus não chamou a gente para largar a terra ali queimada, Ele chamou a gente para trabalhar na terra que Ele deu para a gente. Qual foi a terra que Deus te deu? Pegar uma terra pronta. Isso aí é o que os índios fazem, né? Eles vão, consomem tudo daquela terra e depois mudam de lugar para consumir em outro lugar. Não era assim? Não é? Eu aprendi na escola que era assim, não é, professor? Não é assim que o índio... Não é assim que o índio faz? Eles são nômades, a gente não, cara. O povo de Deus não. Né? Ó, tem o professor lá, não é esse que os índios agiam?
Não lembra? É porque não é a tua área, né? Fala aí. Pô, falar de geografia a gente vai, né? Né, geografia? Então. Então, Deus ele chamou a gente para restaurar aquilo que foi quebrado, não para largar embora e falar, tá quebrado, que se exploda, eu vou embora para outro lugar e vou consertar, vou viver o que tá bom lá do outro lado. Talvez alguém olhe para a própria vida hoje e só enxergue ruínas. Mas Deus, Ele pode regar a sua história outra vez. Ele pode fazer algo novo. O mesmo Deus que regou Israel com chuva temporânea e serôdio é o Deus que pode regar a tua vida. Não importa o que esteja acontecendo. Assim como disse o profeta Isaías, no deserto nascerão flores e no ermo brotará um cântico de alegria, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Deus ele é especialista em transformar terrenos áridos em jardins de esperança. Aquilo que parecia terminado em algo grandioso. Eu posso falar pela minha vida. Minha mãe falava, tá fazendo hora extra, era para estar morto, né? E eu estou aqui, casado com meus filhos, resiliente, na frente da igreja. Deus ele é especialista em fazer isso, em transformar. O ser humano que não tem paciência de esperar, reclama, murmura, não quer participar, quer pegar o que está mais fácil na mão. A restauração ela não é só recuperar, ela é avançar. Versículo 25, 26 que a gente leu no início diz assim: vou compensá-los pelos anos de pragas que os gafanhotos devoraram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto portador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Cara, mas que devolução, que compensação divina está descrito aqui nesse trecho. Deus ele não disse apenas, eu vou devolver, ele disse, eu vou compensar os anos. Como a gente viu no início, no hebraico, o verbo aqui usado é shalom, que carrega a ideia de indenização divina, ou seja, não é só o retorno daquilo que foi perdido, mas é um retorno com acréscimo, multiplicação e honra. É o que Deus está falando aqui. Agora, na mentalidade hebraica, isso ecoa o princípio da lei, onde o ladrão ele devolvia não apenas aquilo que havia roubado, mas ele devolvia, ele tinha que restituir o que roubou em dobro e às vezes até 4 vezes mais. Isso está lá, esse princípio está lá em Êxodo 22:1 e Provérbios 6:31. E assim também o Senhor ele estava declarando: o que o inimigo roubou de vocês, eu vou restituir com o interesse do céu. Eu vou restituir em dobro, 4 vezes mais. Eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade. Não, cara. Isso é uma promessa de Deus. Deus ele prometeu, a gente só precisa permanecer. O resultado da restauração seria testemunho público. Vocês louvarão o nome do Senhor, nunca mais serão envergonhados. A vergonha nacional ela se transformaria em exaltação. O povo que antes não tinha colheita para ofertar, agora teria abundância para testemunhar. Era isso que Deus estava prometendo aqui, era isso que Deus estava falando. A restauração de Deus, ela nunca te devolve, ela nunca te leva ao ponto de partida, ela te lança para lugares onde você jamais sonhou em chegar. Ela te joga em lugares, só que a gente tem que ser resiliente, a gente tem que entender, ouvir a voz de Deus e seguir em frente. E aí a gente vai viver o sobrenatural de Deus. Não é num lugar de comodidade que a gente vai viver o sobrenatural de Deus. O povo de Deus, eles estavam acomodados no Egito, amém? Estavam sofrendo, mas estavam acomodados. Mas eles, quando saíram, reclamaram pra caramba, mas viveram o sobrenatural. Nuvem, coluna de fogo, nuvem de glória, coluna de fogo, cordonizes, maná. Você está entendendo? O povo, eu tenho certeza que nunca tinha sonhado em chegar naquele lugar. Aí quando eles se depararam com a promessa, eles ficaram com medo dos caras de lá, em vez de ver o tamanho da promessa, né? O tamanho das vides lá, das uvas gigantes. Eles ficaram com medo dos caras, em vez de falar: caraca, o tamanho da uva, meu irmão, vou comer pra caramba. Não é não? Se é os crentes de hoje, é pensar mais na comida, né? O diabo ele pode até tentar roubar anos da sua vida, do seu ministério, da sua família, mas Deus ele é especialista em redimir o tempo. Um casamento ele pode ser restaurado com mais amor e maturidade do que no início. Um casamento quebrado,
Se Deus é colocado no meio desse casamento, ele pode ser restaurado com mais amor do que no início, mais respeito, mais maturidade. Um ministério quebrado, ele pode voltar mais forte e frutífero após a queda. Pode. Homens derrotam. Nunca mais vai ser o mesmo. Aquele ministério quebrou. Aquele pastor lá caiu. Meu irmão, se Deus estiver na parada, ele pode se tornar mais frutífero do que no início. Uma vida, ela pode florescer no deserto e se tornar fonte de esperança para outros. Isso só depende do nosso coração estar em Deus. Só depende de onde a gente está colocando o nosso coração. Depende se a gente está rasgando o coração ou as nossas vestes. Assim como José declarou ao final da sua história, ele falou: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Às vezes a gente passa por cada situação. Imagina se José tivesse olhado: é o meu fim. Quem sabe a história de José? Os irmãos dele tinham inveja dele. Jogaram ele na cisterna, venderam ele como escravo, falaram para o pai que ele foi morto por uma fera no deserto. O cara foi escravo, chegou lá, a mulher de Potifar queria fazer potifaria com ele, não é não? Aí, porque ele não quis, ele foi para a cadeia. O cara um dos caras que ele fez aliança na cadeia, esqueceu dele e só lembrou porque o faraó precisou. E aí, caraca, tem um maluco lá que ele desvia dos sonhos, é mistério, não é não? Profeta. Quantos de nós aguentaria passar por isso tudo? Quantos de nós permaneceriam ou desistiriam? Aquilo que muitas vezes acontece de mal contra nós, Deus ele quer usar isso para o bem, mas a gente tem que ter paciência, resiliência, permanecer, rasgar o nosso coração, ser sincero com Deus, leal com aqueles que Deus botou do nosso lado. Deus ele não apenas devolve aquilo que foi perdido, ele transforma cada perda em plataforma para um propósito. Qual é o teu propósito com Deus? O que ele tem para a tua vida? O que ele tem para o teu ministério, para o teu casamento, para a tua vida profissional? A gente precisa entender. Às vezes é desesperador, sim, eu sei que é. Às vezes a gente vê o cenário, parece horrível. Cara, imagina Israel vendo os gafanhotos tinham comido tudo. E é aquilo que eu falei, cara, quando os gafanhotos devoravam as colheitas, eles não só destruíam uma economia local, eles destruíam o culto religioso, eles destruíam a parte espiritual daquele povo, porque eles dependiam daquilo para fazer ofertas. E hoje, muitas vezes, o que a gente faz? O cenário não é nem tão desolador. E será que a gente cantaria igual está na Bíblia, em Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei. Cara, é quando não tem nada, você vai se alegrar em Deus, vai permanecer fiel, vai permanecer leal àquilo, o propósito que Deus colocou no teu coração, vai permanecer leal àquilo que Deus deu nas tuas mãos, porque é sobre isso que Deus tem. Quando Ele fala de restauração, é de resiliência, de permanência, de fazer parte daqueles que vão arar aquela terra de novo. A restauração, ela gera avivamento. Versículo 28 e 29 diz assim: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Depois de prometer abundância nas colheitas e a restauração daquilo que os gafanhotos haviam destruído, Deus ele leva o povo para algo ainda maior. Ele vem com a promessa do Espírito Santo. Ele faz a promessa do derramar do Espírito Santo sobre aquele povo. E o maior sinal de que Israel não seria apenas reparado, mas renovado, não seria a fartura das colheitas, dos celeiros, mas sim a plenitude do Espírito. Essa é o maior sinal de reparação, é o maior sinal da plenitude, é o derramamento do Espírito Santo sobre aquele povo. A terra restaurada, ela seria importante, mas o coração cheio do Espírito seria essencial. E será que o nosso coração está cheio do Espírito Santo? Porque hoje ele está aí em abundância para nós,
Séculos depois, essa palavra ela se cumpriu em Atos 2, quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo ele foi derramado sobre a igreja. Pedro, cheio de ousadia, ele declarou: isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Está lá em Atos 2,16. Pedro lhe falou. Ou seja, aquilo que Joel falou séculos antes, Pedro viveu. E nós podemos viver também. Mas tem que ter paciência, meu querido. Às vezes a gente libera a palavra. Cara, Deus falou para mim, deixa eu falar, já contei essa história mil vezes, mas não. Deus falou que eu seria pastor, eu tinha 9 para 10 anos, cara. Eu odiava pastor, eu odiava crente, eu odiava igreja, eu odiava tudo, até a mim mesmo eu odiava. Quando minha tia, que era a senhorinha do corte lá, chegou e falou para mim a revelação e mandou o manto para mim, eu cuspi no chão, em forma de desprezo, e chamei ela de velha maluca. Passaram alguns anos, não vou falar quantos, né, que vocês vão achar que eu sou velho, porque eu já tenho 27 anos, então, mais um cadinho, né? E demorou um bocado, cara, para que tudo se cumprisse. Eu fui moído, eu fui parar no meu deserto, eu fui parar onde eu achava que não tinha mais jeito, não tinha mais volta, não tinha caminho de volta, mas a palavra se cumpriu. Aquilo que foi liberado como promessa sobre a minha vida se cumpriu. Eu estou aqui hoje. Eu não sei o que Deus tem prometido sobre a tua vida. Eu sei o que Deus prometeu para o meu ministério, para essa igreja, para aqueles que vão estar aqui. E para a tua vida, você sabe? Você tem sido resiliente, você tem desistido. Você tem pulado de um lado para o outro. Você tem permanecido onde Deus manda você ir até o final. Porque muitas vezes é difícil. Aquilo que começou como restauração de uma nação em ruínas se tornou o despertar de todas as nações. Deus ele mostrou que a promessa ela não era exclusiva para Israel, mas para todos os povos, todas as gerações e todas as classes sociais. A restauração de Deus ela nunca para no individual. Se você é restaurado numa área da tua vida, é para acontecer algo muito maior naqueles que estão ao teu redor. Quando ele cura alguém, ele transforma uma família. Quando ele restaura uma casa, ele abençoa uma comunidade. Quando ele enche uma igreja, ele alcança uma cidade. O avivamento, ele é o estágio pleno da restauração. Quando aquilo que Deus fez em você se torna vida para os outros. E hoje, infelizmente, a gente vive no tempo onde as pessoas querem a bênção só para si. Elas querem viver algo que elas buscam em Deus para si. Elas não pensam em explodir aquilo ao redor, em transformar aquilo que Deus está abençoando, fazendo em testemunho vivo e alcançar mais vidas. Não estou falando de ninguém aqui não, amém? Estou falando da igreja como um todo, é do ser humano. Mas Deus, ele quando faz algo, é para a pessoa. Quando Deus ele fez o que fez com José, o que aconteceu? Ele salvou a família dele. Ele transformou o Egito, que já era uma grande potência, em algo sobrenatural, e a família dele foi salva no meio da fome. Você está entendendo? Então, às vezes, o que você está passando, meu irmão, é para te gerar uma restauração, é para alcançar a tua família, a tua comunidade, o teu bairro, a tua rua, a tua cidade, eu não sei. O avivamento é quando a restauração deixa de ser só uma experiência pessoal e se torna um movimento que transforma gerações. O avivamento não é uma igreja com 1000 pessoas. O avivamento é 2, 3 pessoas que realmente estão com o coração sincero, rasgados diante de Deus, vivendo o propósito de Deus, ouvindo a voz de Deus e dispostos a anular o seu eu para ganhar uma geração. Esse é o verdadeiro avivamento, ele começa ali. E a gente já falou sobre isso aqui, né? Se a gente faz um churrasco, faz uma festa, ontem a festa estava lotada, né? Tinha um monte de gente. Tem gente que não veio na festa ontem, mas veio hoje. Mas teve gente que estava na festa ontem que não veio. Agora, quando a gente fala, vamos fazer uma reunião de oração, a primeira até vai a galera empolgada, né? Mas na segunda já diminui metade. Aí na terceira já tem só 1/3. Na quarta, às vezes, só tem os 2 que combinaram de fazer o propósito. E é assim que é, porque as suas necessidades pessoais, elas são maiores do que às vezes os seus
Essa sua entrega por algo muito maior que transforma as vidas. Mas para a gente estar aqui hoje, alguém pagou o preço. Alguém não foi egoísta. Alguém muitas vezes ficou com o joelho no chão de madrugada. Alguém pagou um preço de estar lá orando, acordando de madrugada, jejuando, para a gente estar aqui hoje. Você está entendendo? Eu sei que alguém pagou o preço por mim. Eu sei. Sabe qual foi? Me constrange dizer. Quando eu cheguei na igreja, uma pessoa que eu nem conhecia olhou para mim e falou: você que é o Fernando, o filho da Norma, orei muito por você. Alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço por você. E a gente tem pago o preço por alguém. A gente tem pago o preço por uma nova geração. Que assim como o apóstolo Rina falou, que o piso deles seja o nosso teto. Que eles comecem da onde a gente alcançou no máximo. Será que a gente tem feito isso? Talvez você esteja aqui essa noite pedindo a Deus apenas para restaurar a sua vida. Só que Deus, Ele quer fazer muito mais. Ele quer te encher com o Espírito Santo para que a sua história ela seja canal de transformação de vidas. O coração que antes era quebrado, agora ele pode ser fonte de cura para outras pessoas. A galera que estava aqui comigo na pandemia sabe do que eu estou falando. Cara, eu passei um dos piores e os melhores momentos da minha vida na época de pandemia. Não sabia nem se eu ia acabar o ano vivo, minha esposa grávida. Mas depois que tudo passou, eu vi como a minha resiliência foi testemunho para aqueles que estavam ao meu redor. Eu pude ouvir muitas pessoas, às vezes você não sabe o quanto faz diferença. Cara, é que eu passei por uma situação que eu não posso falar. Eu não posso falar, não é porque eu não posso falar, é porque foi na Ação Resgate. Mas, cara, o que aconteceu comigo ali era uma situação que, se fosse em outra época, em outro momento, eu explodiria e botaria tudo a perder. Mas eu fiquei tão tranquilo, e eu não imaginava, mas foi uma paz de Deus. E no final, 2 pessoas vieram falando que assim: cara, o teu semblante de paz, a tua tranquilidade naquele momento específico é que nos deu força para continuar, para permanecer e não desistir no meio do caminho. Às vezes aquilo que você está sendo resiliente, você está rasgando o teu coração, você está permanecendo, você não sabe, você não está vendo, mas Deus está usando para transformar vidas ao teu redor. Só que muitas vezes o nosso egoísmo não deixa a gente quer o nosso eu. Ah, não vou deixar fazer isso comigo. Ah, não, esse cara não sabe quem está se metendo. Eu sou crente, mas não sou otário não. Eu estou falando porque às vezes eu já fiz isso. Ó, eu sou crente, mas não sou otário não, meu irmão. Qual é da parada? Sai quebrando. Não é isso? Mas não é assim, cara. Não é assim. Ministério que parecia apagado, ele pode se tornar uma tocha para levantar uma geração. Sabe? Você olha assim e fala: cara, está apagado, morreu, não tem mais nada. Permanece. A vida que estava em ruínas, ela pode ser usada por Deus para incendiar cidades com a chama do Espírito. Assim como Jesus ele declarou em João 7,38, você já deve estar cansado de ouvir esse versículo aqui, que já tem uns 3, 4 cultos que eu cito ele. Que fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, quando flui do nosso interior, não é só pra gente. Uma vez, cara, deixa eu falar, eu já falei isso aqui, eu vou falar. Uma vez eu assisti um grande homem de Deus, ele falando sobre a porção dobrada, a unção dobrada. E cara, e tem muita gente querendo dar para os outros aquilo que não tem nem para si. É um cara que ele chegou com as 2 mãos fechadas no altar e ele falou: vocês devem estar se perguntando por que eu estou com as 2 mãos fechadas. Aí ele falou assim: é porque eu estou com uma unção dobrada. Eu tenho para mim e tenho para dar. Só que os crentes de hoje em dia têm dificuldade de orar, de ter tempo de Bíblia, de ter tempo de joelho no chão, tempo de entrega. Isso não sustenta nem ele mesmo. A pessoa fala assim: ora por mim, ele não ora nem por ele mesmo. Fala: não, eu vou orar. Quanto você tem buscado para entregar? Para ter para você, para a tua família e para aqueles que chegarem ao teu redor? Qual tem sido o teu nível de busca, de entrega? Porque onde há restauração sempre haverá transbordo.
que Deus quer de nós, mas o nosso coração sempre foi isso. E o que a gente tem feito com aquilo que Deus tem feito na nossa vida? O que a gente tem entregado de volta para Deus? Deus entregou o único filho dele por nós. Será que a gente tem entregue o nosso melhor ou o que sobra? Do nosso tempo, do nosso intelectual, do nosso emocional, da nossa família? Eu posso dizer para vocês, eu já entreguei o meu tudo e continuo entregando a cada dia. Eu fiz a minha escolha lá atrás, eu brinco, mas é verdade, eu queimei minhas carroças, eu não tenho para onde voltar, por mais que muitas vezes eu olho e falo, caraca, eu não tenho mais para onde voltar. Eu fiz a minha decisão, eu tomei a minha decisão lá atrás. Eu não tenho mais para onde voltar, eu não tenho mais o que fazer. Mas como está a tua vida com Deus? Quais são as decisões que você tem tomado diariamente? É com base na segurança ou com base no largar do Espírito Santo? Não estou falando para você ser inconsequente, não. Amém? Porque é isso que Deus quer. Mas será que você tem tido coragem de entregar aquilo que Deus está pedindo? Esses dias eu falei sobre a era de Araúna. Davi não entendeu. Não posso ofertar aquilo que não me custa. Mas quantos de nós muitas vezes ofertam aquilo que não custa? Aquilo que não custa nada. É só a sobra de tempo. É só aquilo que tem sobrando. Não tem um esforço. Ah, mas Jesus já fez o sacrifício na cruz. Só que a Bíblia fala que a gente tem que ser participante do sacrifício. E como tem sido para nós? O evangelho de facilidades não é aquele que leva a gente para a cruz. Amém? Fica de pé. Baixa a cabeça. Feche teus olhos. Deus, Ele é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Ele restaurou Israel depois da praga, Ele restaurou Pedro depois da queda, Ele restaurou Paulo depois da perseguição, e hoje Ele quer restaurar você. Talvez os anos que se foram tenham sido marcados por perdas, erros, dores e vazios, mas o Senhor está dizendo essa noite ao nosso coração: eu vou compensar os anos consumidos, eu vou devolver a alegria, a força, a visão, a esperança e a presença que você perdeu. E se você está aqui essa noite, você deseja restauração na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua família, no seu chamado, eu quero te convidar a se lançar aos pés do Senhor essa noite, porque quando o homem pensa que acabou, Deus ele está apenas começando. Quando a gente pensa que não tem mais saída, é ali que é a plataforma para Deus operar o milagre dele. E se você sabe que essa palavra ela cortou o teu coração, falou contigo, sai do teu lugar agora, vem até aqui à frente para que a gente possa orar por você. Rasga o teu coração diante de Deus. Não rasga as vestes, não adianta, porque até quando a gente vai fazer? Vai ter atos somente externos de arrependimento, de busca por essa restauração. Deus, Ele quer levantar, erguer ministérios, Ele quer restaurar relacionamentos. Ele quer usar a tua perda, a tua dificuldade como plataforma para um dos maiores milagres da tua vida. Mas Ele precisa do teu coração. E se você entende isso, enquanto Ele escuta esse louvor, sai do teu lugar em nome de Jesus. Te darei a minha canção.
Venha com restauração sobre cada vida aqui, Senhor. Restauração ministerial, familiar, profissional. Libera do céu, Senhor. Gera em nós, Senhor, a consciência daquilo que, Pai, temos que entregar a Ti, Senhor. Que possamos a cada dia rasgar os nossos corações diante de Ti, em arrependimento, Senhor. Como sinal de total entrega e dependência de Ti. Que possamos falar, Senhor, como Pedro falou, e viver aquilo que foi predito em Joel, Senhor. Que haja um derramado do Teu Espírito Santo sobre cada um aqui, Senhor, trazendo capacitação a viver, Pai, o Teu propósito nessa terra, na plenitude de todas as áreas da vida, Senhor. É assim